Boa noite aos colegas deputados, boa noite aos telespectadores. Eu escolhi dois temas que me parecem muito relevantes para as pessoas perceberem, quer na República, quer na Madeira, a gravidade da governação PSD-CDS. O primeiro tema tem a ver, a primeira questão tem a ver com aquilo que são as políticas sociais do PSD e do CDS, e em particular do Ministro do CDS, que numa análise daquilo que foi o último ano de política social, o CDS conseguiu retirar o complemento solidário para idosos, que são 100 euros por mês, a cerca de 8.400 idosos pobres. Isto é muito relevante. Consegui também retirar o rendimento social de inserção a 50 mil pobres do país e na Madeira mais de 1.000 pobres, o que é de facto uma questão muito relevante. E por outro lado, só num mês consegui retirar o subsídio de desemprego a 3.000 pessoas em Portugal. Ora, isto é de facto um dado muito relevante para que as pessoas percebam que este caminho de penalizar aqueles que estão mais pobres e colocá-los à margem do desenvolvimento e à margem de uma vida normal é de facto muito perigoso e pode criar muitos problemas. A segunda questão que me parece importante, e eu também termino rapidamente, mas que julgo que é muito grave, tem a ver com algo que está a passar relativamente despercebido na Madeira, mas que no continente já deu origem ao despedimento de 2 secretários de Estado, que tem a ver com aplicações e a utilização de mecanismos financeiros para, controle de taxas de juros variáveis e torná-las em fixas e, portanto, limitar o risco. Ora, a utilização destes mecanismos, que são aquisições feitas pelas administrações de empresas públicas, são mecanismos que prejudicam o erário público, são mecanismos de risco muito elevado e que aconselham o bom senso, digamos assim, que aqueles que têm responsabilidades nos erários públicos não devem entrar por este tipo de caminhos. Ora, o que acontece é que no plano nacional já há perdas, já estão avaliadas perdas que se aproximam dos 3 mil milhões de euros e no plano regional sabemos que algumas empresas públicas, designadamente as sociedades de desenvolvimento, também entraram em mecanismos desta natureza. Nós podemos estar a falar, de facto, de muitos milhões de euros de perdas, não sabemos quais são, mas é importante, de uma vez por todas, que seja clarificada esta matéria, porque isto tem a ver com a dívida da Madeira, tem a ver com responsabilidades financeiras de quem tomou estas opções e que contrapartidas é que algumas destas pessoas tiveram para poder utilizar mecanismos desta natureza, porque é preciso perceber uma coisa, um administrador que tem competências nestas matérias e que sabe muito bem o que é que está em causa, não pode pôr o dinheiro público, o dinheiro dos madeirenses, numa aposta que vale 50%, ou seja, 50% pode dar certo e os outros 50% dá errado, ou seja, isto é demasiada incompetência, ou então é de facto algo que deve ser, considerada como gestão danosa e tem que ser clarificada. Pereira, também a sua opinião sobre estas medidas anunciadas como sendo medidas para potenciar, digamos, o crescimento económico, que é uma coisa que se tem falado muito no país e muita gente tem exigido. E tem falado sobretudo o Partido Socialista. Desde a primeira hora que o Partido Socialista definiu que havia 2 caminhos importantes a ter nesta crise que Portugal se encontrava. Um deles era moderar a austeridade e, de alguma forma, estender os prazos de pagamento da dívida portuguesa, diminuindo eventualmente as taxas de juros. Este era um dos caminhos. Ao mesmo tempo, deveria ser feito um esforço no sentido de termos uma agenda económica e promovermos o crescimento económico. Portanto, diga-se a bom da verdade que há 2 anos que o Partido Socialista está a falar deste assunto e, na prática, este governo PSD-CDS vem 2 anos atrasado relativamente àquilo que devia ter feito. E hoje vale a pena perguntar como é que estaria o país se, a par da austeridade que foi feita pelo governo PSD-CDS, se essa austeridade tivesse sido moderada conforme nós solicitamos desde a primeira hora, nomeadamente não retirando os subsídios como foi retirado, isso não estava no memorando e outras coisas que foram colocadas a posteriori, e se ao mesmo tempo se tivesse sido uma agenda económica. Provavelmente nós não teríamos a dívida a crescer da forma que temos, nós temos já a dívida nos 123% do PIB, passou de 90% para 123% do PIB. Aliás, o Banco de Portugal recentemente veio dizer que em 2 anos de governo PSD-CDS com esta austeridade, a dívida cresceu mais do que em 4 anos do governo Sócrates, portanto, o que é relevante relativamente àquilo que tem sido o aumento da dívida. Necessariamente crescer, Portugal foi pedir mais dinheiro hoje. Pois, precisamente, estamos a falar basicamente dos 2 anos em que este governo está em funções. E, portanto, a questão de fundo é esta. Se houvesse um crescimento económico, nós não tínhamos, para já, a dívida a crescer em relação ao PIB, porque o crescimento económico é precisamente o crescimento do PIB, tal como de forma tão grande, e porventura estaríamos em situação e estas medidas da análise que faz exatamente, mas elas vêm ao encontro daquilo que quer as intenções do Partido Socialista. Relativamente às medidas em concreto, naturalmente que o Partido Socialista congratula-se com pelo menos este princípio de apoiar e ter uma agenda para o crescimento económico. Isto é totalmente novo neste governo, nunca aconteceu, e isso é obviamente de felicitar. Primeira nota sobre isto. Vimos muitos receios relativamente à questão do Banco de Fomento
Fomento. Fala-se de facto nas linhas de crédito, mas não está dado um passo concreto sobre o Banco de Fomento. Ele está um bocadinho em cima da Caixa Geral de Depósitos, está cavalado, posso dizer assim, em cima da Caixa Geral de Depósitos, e isto pode significar, digamos, uma luta que foi vencida pelos bancos. Os bancos venceram o governo relativamente a esta matéria, porque, como sabe, os bancos desde a primeira hora foram contra o Banco de Fomento e parece que os bancos ganharam relativamente ao governo do PS e CDS, e isso é lamentável do meu ponto de vista, o que significa que, na prática, nós não vamos ter um banco a sério a puxar, digamos assim, para o investimento privado e, portanto, a puxar pelo financiamento. Uma outra nota que, de alguma forma, a deputada Anivalda falou e que eu julgo que é muito relevante é que é preciso que as pessoas também percebam que não basta existir meios e instrumentos para emprestar dinheiro aos empresários. É preciso que a economia, com o ambiente económico, que haja rendimento, que haja capacidade de investimento na sociedade e que, sobretudo, a economia esteja a funcionar. É que este dinheiro chega a tempo ou não para salvarem as empresas. Porventura, já algumas empresas já não chega a tempo. Porventura, muitas empresas já não chega a tempo. Agora, é preciso aliar a isto um outro aspecto, e é evidente que este banco, o que tem vindo a ser dito é que isto é sobretudo para alimentar as exportações. Nós não temos toda a economia baseada nas exportações, como nós sabemos. Nós apenas temos cerca de 30% das empresas que estão expostas ao mercado internacional e nas exportações, e, portanto, é preciso entender que há uma franja significativa de PMEs portuguesas que, apesar de tudo, precisam de uma dinâmica interna. Carlos Pereira, relativamente às implicações de tudo isto aqui na Madeira. Bom, isto é um dado muito relevante, essa pergunta, porque há dúvidas, pelo menos eu tenho, eu não sei se a deputada Anivalda poderá esclarecer essa matéria, mas há dúvidas muito significativas. A primeira tem a ver, de facto, com as linhas de crédito que vão ser, aliás, utilizadas até com fundos europeus. Ora, como sabe, os fundos europeus estão regionalizados. Há uma regionalização dos fundos comunitários e eu não sei de que forma é que a Madeira vai ter acesso a isso. Como sabem, as empresas regionais não têm acesso aos fundos no plano continental, no plano de Portugal continental. E, portanto, têm acesso aos fundos regionais. E, portanto, eu não sei de que forma é que o Governo Regional e o Governo da República vão encontrar uma solução para, obviamente, fazer estender medidas desta natureza à Madeira, porque o que eu não posso admitir que aconteça é que não haja na região autónoma da Madeira uma agenda para o crescimento económico. Isso então é ficarmos, digamos assim, num mato sem cachorro, como se costuma dizer. Quer dizer, além de termos este plano de ajustamento económico e financeiro que está a matar a economia regional, nós não termos acesso, apesar de muito tarde, a estas matérias, que seria absolutamente dramático. E essa é uma matéria importante. Mas há outras, vou dar um exemplo. O Governo da República apresentou no memorando que fez que, por exemplo, as taxas dos portos iriam reduzir-se. Ora, a minha pergunta é, isso terá um impacto na região autónoma da Madeira? Com certeza que não, porque isto é uma matéria regional. Mas o Governo Regional tomará uma medida no sentido de garantir que, por exemplo, a nossa operação portuária fica mais barata, que é hoje uma das mais caras do mundo, e com isso torna as nossas empresas mais competitivas. Portanto, há um conjunto de questões que foram colocadas que eu não sei que reflexo é que têm na Madeira. E há só mais uma nota final, também importante, que tem a ver com o IRC. É que nós temos um plano de ajustamento, as taxas de IRC estão definidas. Se baixar, é preciso saber se haverá, da parte do Governo Regional e do Governo da República, um entendimento que elas baixarão também na região. Mas aí também não seria, enfim, não seria plausível, digamos assim, que elas fossem mais altas do que no resto do país. Não, Gil, eu julgo que não seria plausível muitas coisas que estão a acontecer na Madeira. Nós temos os combustíveis mais altos do continente, estamos os continentes mais altos de Portugal, os combustíveis mais altos de Portugal, e não seria plausível há 6 meses atrás achar que isso seria. Vamos esperar para ver. Só para terminar, eu gostaria era que o Governo Regional imediatamente, nesta altura, se colocasse em campo, no sentido de perceber que termos é que beneficiaríamos disto. Do Carlos Pereira, para falar desta questão dos transportes para o Porto Santo, uma questão que esteve, digamos que, no centro do debate destas jornadas parlamentares. Eu não gostava muito de fazer comentários sobre uma ação política de um outro partido, neste caso do PSD, se bem que até me pareceu um bocadinho mais uma ação de campanha autárquica do que necessariamente uma discussão sobre esta matéria. Aliás, as palavras da senhora deputada no início demonstram isso mesmo, nomeadamente as referências do senhor deputado então, Roberto Silva, parece-me óbvio. Mas, de qualquer forma, sobre as questões, sobre a escolha, aliás, sobre isso... É preciso reconhecer o bom trabalho que as pessoas fazem na preparação de jornadas e não de visitas. Eu não ia dizer nada sobre isso, mas já que insiste, então deixe-me dizer. A escolha do Porto Santo parece-me pertinente, porque depois de o Porto Santo ter recebido mais de 200 milhões de euros, 140 das cidades de desenvolvimento e orçamentos de Porto Santo de 60 milhões de euros, depois de 200 milhões de euros, ter o maior investimento per capita do país. Está contra esse investimento no Porto Santo? Não, deixe-me acabar, Sra. Deputada. A Sra. Deputada está a dissipar a minha conclusão. Depois de tudo isto, o maior investimento per capita, Porto Santo é hoje a região do país com maior desemprego, com maior falências e com a situação mais dramática da região autónoma da Madeira. Porque na economia tem sempre mais dificuldades do que outra economia. A referência que fez ao Sr. Deputado Roberto Silva, eu compreendo. É muito difícil de esconder o Sr. Deputado Roberto Silva agora que é Presidente da Assembleia, candidato a Presidente da Assembleia Municipal, com certeza terá muitos problemas no Porto Santo. Mas eu não queria falar sobre isso. Eu não queria falar sobre isso e percebo a sua desculpa. Roberto Silva incomoda o PS, não se preocupe.
Não, que incomoda, e é notório isso no dia-a-dia da Assembleia. Roberto Silva incomoda muito são os porto-santenses, que infelizmente confiaram nele e ele transformou o Porto Santo no estado em que está hoje. Relativamente à questão dos transportes, eu quero lembrar que a senhora Secretária Regional da Educação disse há um tempo atrás que esta liberação era um dia histórico do turismo, que isto era um dia histórico para a Madeira. E eu quero lembrar que esta liberalização foi pedida pelo Governo Regional e discutida com o Governo do Partido Socialista, sem dúvida alguma. Agora, quem tem que defender os interesses da Madeira e dos madeirenses é o Governo Regional. E como disse o deputado Lopes da Fonseca, havia um estudo, bem encomendado pela senhora diretora regional, secretária regional, um estudo que participou várias entidades, em que aconselharam que nesta fase inicial, sobretudo, quando não havia, obviamente, nenhuma expectativa de que haveria muitas companhias aéreas a entrar no mercado, que se estabelecesse um preço teto máximo. Ora, a senhora secretária, por simplesmente, ignorou esta matéria. O que é que fez o Governo da República, que normalmente gosta de poupar dinheiro com as regiões, bateu palmas e ficou caladinho? Ora, isto é absolutamente lamentável. Isso é absolutamente lamentável. Agora, o Partido Socialista da Madeira disse desde a primeira hora, e fez várias vezes na Assembleia, como a senhora deputada se lembra, que era muito perigoso esta liberalização sem estabelecimento de um teto máximo. E nós tínhamos razão. Hoje estamos a pagar viagens a 500, 600, 700 euros e isto é absolutamente lamentável. Mas mais lamentável. Fez as propostas de alteração do de mobilidade? Foi ou não foi o PSD na Assembleia Legislativa? Fazerem o erro, os senhores depois dizem que querem corrigir. Nós sempre lutamos com essa matéria. Mas mais grave do que isto, e já que estamos a falar do Porto Santo, eu não compreendo como é que de uma vez por todas ainda não está assegurada a questão do bilhete de corrida, como se falou aqui. É onde que a possibilidade de salvaguardar os porto-santenses. Os porto-santenses não podem ter uma limitação. Uma linha liberalizada e outra de obrigação de serviço mas têm que encontrar uma solução. E é preciso encontrar uma solução, mas felizmente... Mais uma vez, Sr. Deputado, deixa-me terminar. Mais uma vez, a solução devia ter sido encontrada na altura da liberalização, porque estas matérias já existiam, estes problemas já existiam, e isso não foi encontrada uma solução. E hoje em dia, qualquer porto-santense que tenha que sair do Porto Santo tem que fazer uma viagem para a Madeira, muito em maior parte dos casos, porque há poucos voos, como sabe, uma viagem para a Madeira e depois para Lisboa. Ou seja, acaba por ser mais caro do que ir à Suécia ou à Noruega. Ou seja, isto é impensável. Esta questão, eu termino já, esta questão da mobilidade é uma questão fundamental. Mas o Governo Regional tem responsabilidades noutras coisas, e que não depende do Governo da República, porque nós continuamos a ter uma mobilidade marítima que é lamentável. Nós pagamos 50 e tal euros para ir ao Porto Santo, e numa altura em que o Porto Santo precisa de turistas como pão para a boca, em que há madeirenses que estariam disponíveis eventualmente a ir ao Porto Santo, não podem pagar 50 e tal euros, é demasiado. Com uma empresa que tem uma concessão em monopólio e que, obviamente, tem demasiados lucros numa altura destas. E, portanto, o Governo Regional também tem que atuar nestas questões. Nos últimos 3 anos não tive lucros. Não é verdade, é mentira. Eu conheço as contas da empresa, porque estão disponíveis, aliás, qualquer um de nós pode ter acesso às contas, e eu conheço as contas e a empresa tem tido lucros. Disse publicamente que nos últimos 3 anos... Então deixe-me dizer, se a empresa disse isso, mentiu, porque eu tenho acesso às contas da empresa e isso não são assim. Isso não vamos entrar agora nesse eu não ouvi isso e, portanto, estou só a comentar vamos avançar no programa. Acho que isto é uma matéria... Também sobre esta questão da saúde, enfim, como é que olha para aquilo que tem vindo a público ultimamente com alguns relatos de dificuldades? Eu julgo que parece mais ou menos consensual que as pessoas na Madeira começam a ter medo de adoecer na Madeira. E isto é, de facto, o grande problema. As pessoas têm medo de adoecer porque ouvem falar daquilo que se passa no hospital, do que se passa nos centros de saúde, das dificuldades dos médicos, das dificuldades dos equipamentos, das dificuldades dos materiais. Tudo isto está a criar e está a lançar a saúde para um estado de calamidade. E isto é muito preocupante. E isto é a responsabilidade do PSD Madeira e do Governo Regional. É preciso não esquecer isso. Aliás, é preciso lembrar que o Governo Regional pediu a regionalização da saúde em 1932 e fez-lo com a convicção que sabia o que queria fazer. E sabia que teria condições para transformar o Sistema Regional de Saúde num dos melhores sistemas do país. Ora, o que temos hoje não é bem isso. Nós temos hoje um sistema de saúde que custa por ano, é dados de 2013, já custou um bocadinho mais, 380 milhões de euros. Sim. Nós temos 640 milhões de euros de receitas próprias, mas só da saúde pagamos 380 milhões de euros. E pagamos nós todos. O Estado deve assumir uma parte desse custo. Mas só acharam agora. Então pediram a regionalização, porque não trataram do assunto passado. Mas essa é o erro original do PSD que não quer assumir. Porque o erro original do PSD foi pensar e foi negociar de forma completamente errada a negociação, quer seja da saúde, quer seja da educação. Claro. Porque agora estão os madeirenses a pagar tudo, não têm condições de pagar. Mas também não tinham o nível de serviço que nós temos agora. E a situação é 380 milhões de euros que custa por ano e uma dívida de 650 milhões de euros, pagamentos a 2 anos para pagar a fornecedores. Ou seja, isto é impraticável. Isto é impossível. E a questão que se coloca é qual é a solução do PSD sobre isto? Qual é a solução do Governo Regional? Não há solução. É cortar de forma cega, é impedir que os utentes se sintam confortáveis e se sintam seguros no Sistema Regional de Saúde, e isto é muito preocupante. Vamos ouvir qual é a opinião um tema muito relevante da Aníbal Gonçalves, precisamente relativamente ao problema e à solução.